Olá pessoal, hoje nós vamos continuar na nossa série sobre os sinais do fim. Na última mensagem falamos sobre guerras e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre dois sinais que o apóstolo Paulo vai falar em uma de suas cartas. Dois grandes sinais do fim. Vamos entender isso agora. O apóstolo Paulo escreve cartas e nestas cartas ele geralmente tenta animar os cristãos em várias regiões do mundo, fortalecer a sua fé e, claro, exortar, puxar a orelha. Mas uma das coisas que ele faz quando ele escreve a segunda carta aos Tessalonicenses é falar sobre os sinais do fim. E aí ele faz um alerta para que aqueles cristãos, os cristãos tessalonicenses, tomassem cuidado com falsas profecias, falsos mestres, e ele dá uma série de orientações. E ele vai citar dois grandes sinais que precisam acontecer para que então venha o fim e a volta do Senhor Jesus. Antes, é importante citar um aspecto muito importante que está ligado a esses dois grandes sinais. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 14, Jesus vai dizer que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. E por que a pregação do Evangelho em todo o mundo, ou seja, conhecer a palavra, e aí isso vai gerar, claro, conversões, pessoas em todo o mundo vão se converter. Muitas pessoas, poucas pessoas? Depende. O fato é que a pregação do Evangelho vai fazer com que muitas pessoas ouçam essa palavra e se convertam. E muitos, claro, vão rejeitar também. Aí, esse sinal, essa característica, está ligada aos dois sinais que Paulo vai citar. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 2, os versos de 1 a 3. Observe as orientações que Paulo vai dizer. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, estão aí os dois sinais, apostasia e anticristo. Para ficar fácil de você lembrar, dois grandes sinais que começam com a letra A. Apostasia e anticristo. E isto vai acontecer. A apostasia vai acontecer e o anticristo será revelado, vai se apresentar. O que é apostasia? Apostasia é abandonar a fé, é desistir do caminho, é deixar de crer. Mas observe um detalhe que parece muito óbvio, mas que a gente esquece. Para deixar de crer, para abandonar o caminho, para desistir do evangelho, é necessário antes, um dia, ter crido, de servir ao Senhor. É necessário que você antes tenha sido um crente para apostatar da sua fé. E isso implica que essa apostasia vai acontecer, alguns vão desistir da fé e depois virá o fim. Então, isso vai acontecer naquele período que foi citado no outro vídeo, a grande tribulação, durante a tribulação, após a grande tribulação. Então isso é algo para a gente pensar. E a gente vai falar mais sobre isso em outras mensagens. Por enquanto, é importante entender que haverá apostasia. E o anticristo, o filho da perdição? Veja que ele também é citado no livro do profeta Daniel, no capítulo 11, o verso 30, vai dizer que esse anticristo,
esse rei, e veja que eles estão conectados, as duas situações, anticristo e apostasia. Ele vai aparentemente ser bondoso com aqueles que estão abandonando a santa aliança, ou seja, que estão abandonando a fé, que são aqueles que vão deixar o evangelho, que vão apostatar da sua fé, da sua crença. E isso vai acontecer exatamente porque o anticristo vai promover ações que vão fazer com que eles deixem a sua fé. Sejam essas ações de engano ou de perseguição. Novamente, lembra da grande tribulação, da grande perseguição aos santos de Deus, ou seja, aos crentes. Isso vai acontecer e vai gerar apostasia também. Então são coisas conectadas. E aí o filho da perdição se apresenta. E se apresenta com cara bondosa, como alguém que vai fazer coisas que são benefícios para a humanidade. E na verdade não são. Mais um ponto importante sobre quem é o anticristo. E ele vai ter autoridade, ele vai ter poder, influência. O texto vai nos falar em várias passagens, em Daniel e também nos evangelhos, assim como em Apocalipse, esse homem, essa pessoa, será descrita como alguém de grande poder, que vai influenciar e que vai usar esta força para influenciar negativamente o mundo. E claro, como já foi falado, fazer até com que alguns abandonem a sua fé. E lá em Daniel vai dizer que esse rei vai fazer o que bem entender. Este anticristo, ele vai dizer coisas terríveis, vai dizer blasfêmias contra o nosso Deus, como está lá. Vai falar coisas jamais ditas antes contra o Deus dos deuses, ou seja, o nosso Deus. Então esse anticristo, ele vai ser alguém terrível. E vai fazer mais uma coisa, ele vai promover o grande sacrilégio no templo. Ele vai profanar o templo. Mas não tem mais templo. No nosso momento atual, não existe um templo em Israel, lá em Jerusalém. Então, seria a possibilidade de que antes seja construído o terceiro templo, ou seja, seria necessário construir um terceiro templo para que o sacrilégio aconteça dentro do templo e ele seja profanado, que o anticristo faça isso, ou já aconteceu? Então, são coisas que você deve pensar. Bom, então agora nós vamos apenas resumir que, e aí já amarrando esse final. Primeiro, para que venha o fim é necessário que o evangelho seja pregado, que pessoas creiam. Mas muitos vão apostatar da sua fé. Então, a apostasia que Paulo diz. E o anticristo vai se revelar. Um homem de grande poder, ou uma pessoa de grande poder. Esses são dois grandes sinais do fim. E depois, o Senhor Jesus retornará. Mas a palavra deixa claro que aquele que perseverar até o fim será salvo. Que os servos do Senhor, eles vão ficar firmes. Daniel vai dizer isso. E também Paulo vai lembrar sobre essa firmeza que é necessária. Então, é muito importante que nós estudemos a palavra de Deus, busquemos ao Senhor, estejamos sempre em oração, tendo comunhão com Deus, para fortalecer a nossa fé. E na próxima mensagem e nas próximas mensagens desta série Sinais do Fim, nós vamos falar sobre o grande sacrilégio, como vai ser, já aconteceu, vai acontecer, onde vai ser. Não tem o templo, é no lugar onde o templo já existiu, como vai ser isso? Quem é o anticristo? Como será esse governo mundial? Será que isso já está acontecendo? Vai acontecer ainda? E existem tecnologias para um governo mundial? Observe ao redor, veja as tecnologias atuais. Será que esses recursos, esse aparato, essa estrutura de um governo mundial, será que já existe? Pense nisso. E o Evangelho precisa ser pregado em todo o mundo.
Será que o Evangelho já chegou a todas as nações? Será que ele já foi pregado em todo mundo? Porque, como diz lá em Mateus, após isso virá o fim. Tudo isso nós vamos pensar juntos na próxima mensagem. Então, continuem firmes na sua fé. Até a próxima. Obrigado, pessoal!